Hello guys, how are you? Espero que todo mundo esteja bem, esteja estudando bastante, aprendendo bastante para a gente arrebentar na época do vestibular, na época do Enem. Eu sou a professora Fabrícia Santos, sou professora de inglês do Colégio Força Máxima e hoje nós vamos falar sobre a unidade 18 do nosso livro, ok? Então, na nossa apostila, na unidade 18, nós vamos tratar sobre comics. Não sei se você lembra, mas na última aula nós comentamos sobre os tipos de textos que são utilizados em provas de vestibular e no Enem. Os principais textos que são utilizados na prova da língua inglesa. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as características de comics, sobre histórias em quadrinhos. Ok? Vamos ver? Então vamos lá, o que são quadrinhos? Coloquei aqui algumas características para a gente poder identificar, ok? Podem ser usados para transmitir mensagens importantes. Podem ser usados para uma crítica social, ironia ou ainda humor, ok? Na prova do Enem, os quadrinhos geralmente estão associados ao humor. Então vocês podem ver que os quadrinhos, eles não são especificamente para tratar, sobre humor. A gente não trata unicamente sobre humor, a gente tem outras características. A gente pode tratar de outros assuntos nos quadrinhos. Mas no Enem, o principal que é utilizado, os principais quadrinhos que são utilizados estão relacionados ao humor, ok? Tirinhas. O que são tirinhas? São quadrinhos curtos, normalmente tem 3 cenas ou mais. Quando a gente coloca 3 cenas ou mais, não muito mais que 3, ok? Geralmente aparecem 3. Para compreender, é preciso observar o último quadro, em que aparece a piada ou a denúncia. Então vamos lá, quando a gente tem uma tirinha numa prova, e geralmente o Enem utiliza tirinha, a gente tem que ler, ok? E geralmente o humor está no último quadrinho. Então, ali que a gente tem que focar, ali que vai aparecer ou a denúncia que está sendo feita, quando eu falo denúncia, em termos de contexto social, ok? Ou a parte engraçada vai ser finalizada justamente ali, ok? A gente tem que tomar cuidado com o seguinte: numa tirinha nem sempre a gente acha graça. Não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes a gente lê a tirinha e a gente não acha graça, A gente não se identifica. Mas a gente tem que, naquele momento, ser neutro, ok? Você tem que saber que tem um humor querendo ser transmitido, tem uma mensagem querendo ser transmitida. Então você pode até não achar graça naquela tirinha, mas você tem que entender a parte cômica daquela tirinha, ok? Então a gente tem que ter esse discernimento, beleza? Você pode até não cair na gargalhada com aquela tirinha, mas você tem que ter o entendimento de qual é a parte cômica que aquela tirinha quer transmitir, ok? Coloquei aqui um exemplo para vocês verem. Aqui eu tenho: Would you like dessert, sir? Você gostaria de sobremesa, senhor? No thanks, I'm full. Não, obrigado, eu estou cheio. Very well. Would you like the check then? Muito bem. Você gostaria da conta, então? A palavra check aqui está no sentido de conta. No thanks, I'm broke. Não, obrigada, eu estou sem dinheiro. Então vocês percebam aqui nessa tirinha que na verdade ele não está dizendo que não vai pagar a conta, mas ele quis ironizar, ele quis colocar um tom cômico, ok? Na pergunta do garçom. Primeiro o garçom perguntou se ele queria uma sobremesa, ele disse que não, porque ele estava cheio. E daí o garçom perguntou se ele queria conta, e ele quis fazer uma piada em relação a isso, ok? Então vocês podem reparar que aqui no último quadrinho é justamente onde a gente percebe o tom humorístico da tirinha. Percebam que essa tirinha aqui, por exemplo, ela não tem só 3 cenas, ela tem 4 cenas, ok? Então é muito importante quando a gente lê uma tirinha que a gente realmente entenda a tirinha, mas que a gente foque no último quadrinho, ok? Em seguida nós vamos falar sobre charges. Charges também são bastante utilizadas na prova do Enem, ok? Quais são as características? São quadros de conteúdo social forte, quase sempre com denúncia de uma realidade que incomoda o autor. A charge, ela costuma ser temporal, ok? Geralmente na charge
é feita uma denúncia de algum contexto daquele momento, ok? Então é importante quando você lê uma charge, por exemplo, mais antiga, que você tenha noção do contexto que a sociedade vivia naquele momento, ok? Por isso que geralmente as charges, elas são utilizadas ou charges atuais, ou então charges que, assim, deixem claro o contexto social daquele momento, ok? Então geralmente são, assim, pontos fortes que aconteceram, assuntos importantes que aconteceram naquela época, ok? Então a charge, ela tem essa característica, ela vai fazer uma denúncia de uma realidade que incomoda o autor, uma realidade no sentido de um contexto que incomoda o autor, ok? A gente tem que sempre estar ligado nessa parte. Em geral, estão ligados a acontecimentos cotidianos de uma sociedade. Como eu falei para vocês, pode estar citando algum contexto histórico, né, histórico que a sociedade está vivendo naquele momento, ou algum assunto cotidiano, ok? Que você facilmente vai identificar. Coloquei aqui um exemplo. Eu tenho aqui, sempre quando a gente vai analisar uma tirinha, uma charge, é muito importante que a gente observe a figura, ok? Quando você observa a figura, você já meio que entende o contexto, tá? Dessa tirinha, dessa charge. Eu falei bastante sobre isso semana passada, que a gente tem que observar as expressões dos personagens, ok? O que eles estão fazendo, onde eles estão. Só isso já também é uma forma de transmitir uma mensagem pra gente, tá? Então observem aqui, essa charge ela foi tirada inclusive de uma prova do Enem, tá? Observem aqui que eu tenho dois homens, uma caixa de som, e eles estão segurando uma guitarra, um violão, enfim, um instrumento musical. Então a gente já sabe que a gente tem um contexto musical envolvido, tá? Aqui eu tenho: I start every song by counting 1, 2, 3, 4 because it reminds me of math. Então ele diz o seguinte: eu começo toda a música contando 1, 2, 3, 4, porque isso me faz lembrar matemática. Math depresses me and that helps me sing the blues. Matemática me deprime e isso faz eu cantar the blues, seria um estilo musical, ok? Blues é um estilo musical, só que é um estilo musical como? É um estilo musical de uma música assim depressiva, aquela música triste, ok? Então reparem que ele quer dizer o que aqui? Que a matemática deprime ele. Se a matemática deprime, então toda vez que ele vai cantar uma música que é depressiva, uma música que é como se fosse aquela sofrência que a gente tem hoje em dia, ele começa justamente contando, ok? 1, 2, 3, 4, justamente para quê? Para ele já entrar nesse contexto depressivo, ok? Então reparem aqui que qual é o assunto que ele está tratando aqui. Ele está tratando justamente o quão a matemática deprimia ele. Ok? A influência da matemática na vida dele, ok? De repente por ele ter dificuldade, de repente por ele não ser um bom aluno em matemática, ok? Então a matemática acabava deprimindo, né? E ele acabava fazendo uma ligação da matemática com a música que ele canta, ok? Vamos lá, queridos. Quando você conhece o contexto do personagem, tudo fica mais fácil. O que isso quer dizer? Quando você vai ler uma tirinha, se você já conhece as características daquele personagem, já é meio caminho andado, ok? Porque geralmente as tirinhas, elas não nos surpreendem. O personagem, ele tem uma personalidade, ele tem características. Então, quando você lê uma tirinha daquele personagem, não foge muito daquele contexto, ok? São situações diferentes, são contextos diferentes, mas a personalidade do personagem é a mesma. E geralmente, as tirinhas, elas vão girar em torno desse contexto, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos sobre isso. Garfield. Garfield é aquele gato que a gente conhece, né? É bastante famoso. Então, quais são as características do Garfield? Vamos lá. Ele é preguiçoso, ele é guloso, ele ama lasanha, né? Tanto é que ele é bem fofinho, ele é viciado em café, amante de televisão e, acima de tudo, sarcástico, ok? Então, quando você for ler uma tirinha do Garfield, você já sabe desse contexto. E, geralmente, as tirinhas dele vão girar em torno desse contexto, ok?
Então vamos lá, coloquei um exemplo aqui. Como eu falei para vocês, reparem que no primeiro quadrinho o Garfield está fazendo o quê? Deitado. Está deitado, está descansando, ok? Reparem que ele está aqui inerte. O dono dele aparece e diz: You are missing out on an awful lot. O que essa expressão quer dizer? Quando o dono dele diz isso para ele, diz que tipo assim, ele está perdendo coisas da vida. A vida está passando e ele está ali parado perdendo fatos da vida, ok? Isso que o dono dele quer dizer quando utiliza essa expressão. Missing out seria estar perdendo alguma coisa, ok? An awful lot seria tipo assim, fatos da vida, tá? O que o Garfield pensa? That's kind of the idea. Seria tipo assim, essa é a ideia. Ele quer justamente estar ali deitado e descansando e a vida passando. Ele não está se importando com o que a vida o que está acontecendo na vida. Porque naquele momento ele quer justamente fazer o quê? Curtir a preguiça dele, tá? Então ele não quer interagir com a vida. A ideia dele é justamente essa, ok? Então, mais uma vez, temos uma tirinha com 3 quadrinhos, ok? E a parte cômica, a parte engraçada, vai se encontrar justamente no último quadrinho, tá? Quando ele diz, That's kind of the idea. Essa é a ideia, justamente o que eu quero para minha vida, ok? Em seguida, outro exemplo. A gente tem aqui Calvin and Hobbes, ok? Quem são esses? A gente já vai ver. Nesse caso aqui do Calvin and Hobbes, tem histórias incríveis sobre infância, imaginação, curiosidade e até temas mais densos, como política e sociedade. Bill Watterson, criador das tirinhas, era mestre em falar de coisas profundas de forma divertida e muito leve. Eu não sei se vocês já observaram, mas esse menininho, eu gosto bastante dele, né? Ele é extremamente dramático. As tirinhas dele sempre tem um drama, ele sempre sofre, ok? Ele sempre assim, extremista em relação ao sofrimento, tá? Então, assim, realmente nós temos uma criança, então a gente tem histórias sobre infância, imaginação, ok? Ele imagina muita coisa, curiosidade, quer dizer, são características de criança, ok? E até, como eu li aqui para vocês, temas mais densos. Tem certos momentos que o Calvin, ele vai tratar sobre a sociedade, ele vai tratar sobre política, ele vai tratar dentro do contexto dele, ok? Como a gente leu aqui, temas profundos são tratados, mas sempre de uma maneira leve, ok? De uma maneira divertida, já que a gente está falando sobre uma criança, ok? Vamos ver aqui esse exemplo. Hello, is your dad there? Reparem que ele está atendendo um telefone. A gente sempre tem que observar a imagem, ok? Alô, o seu pai está aí? No, he isn't. Não, ele não está. Ok. Will you write down my number and have him call me? Você poderia escrever o meu número e pedir para ele me ligar? O que o menino diz? Hold on, I need a pen. Segura aí. Hold on é no sentido de tipo assim, segura, espera um pouquinho. Eu preciso de uma caneta. Se ele vai anotar, ele precisa de uma caneta, ok? Reparem que no terceiro quadrinho eu tenho apenas uma imagem. Então, nesse terceiro quadrinho, ele faz o quê? Reparem que ele está aqui com uma bola enchendo. A bola, obviamente, vai estourar. O que ele diz? I've been shot. Olha como ele é dramático, conforme eu falei para vocês. Ele diz o quê? Eu fui atingido. Como se ele naquele momento tivesse sido atingido por alguma coisa. Consequentemente, a pessoa que estava ligando, dentro desse contexto, deve ter desligado o telefone, né? E aí ele sai calmamente, como eu falei para vocês, ele é bem dramático, ele é extremista em relação a isso. Reparem que ele simplesmente armou uma situação para dizer o que no final? I hate taking messages. Eu detesto anotar recados. Então, na verdade, ele não queria anotar o recado. Era muito mais fácil, né? Ele ter falado alguma outra desculpa para a pessoa, mas ele montou toda uma cena justamente para não anotar o recado, ok? Realmente, assim, coisa de criança,
né? Você viu que ele montou toda uma situação. Mas reparem comigo o seguinte, ele é criança, mas ele tem atitudes extremamente inteligentes, ok? Eu não sei se uma criança de 6, 7 anos teria essa ideia que ele teve, ok? Então, são características justamente do personagem, tá? Então, sempre quando a gente for ler uma tirinha, a gente tem que ficar atento às características do personagem, ok? Going Deeper. Na apostila de vocês aparece justamente essa imagem. Eu fiz questão de colocar para vocês porque influencia bastante na leitura das tirinhas, ok? Nos quadrinhos, a voz dos personagens vem delimitada no que chamamos de balões. Se você reparar, a fala do personagem vem sempre em balões, ok? Como a gente viu aqui. Dependendo do que se pretende expressar, cada balão é escrito de modo diferente. Então, o formato do balão já vai dizer muito sobre a fala do personagem. A gente tem que prestar atenção nesse formato, ok? Primeiro formato é um balão de fala, um balão normal, ok? Quando a gente tem esse formato, é um balão de pensamento. Vamos voltar um pouquinho aqui para eu mostrar um negócio a vocês? Reparem que quando a gente fala do Garfield, é um gato, né? Então, o gato, ele não interage falando, né? Então, na tirinha, tudo que o Garfield fala é através de quê? De pensamento, ok? Podem reparar que todas as tirinhas dele, a fala dele, está em balões de pensamento, ok? Justamente porque ele é um gato e não interage falando. Então, esse balão aqui é justamente um balão de pensamento. Quando a gente tem esse balão, é raro ser utilizado, mas se aparecer, balão de fala com voz baixa, a pessoa está sussurrando, ok? A gente tem balão exclamativo, balão interrogativo, balão musical. E quando a gente tem essa forma aqui, é justamente uma voz alta, como se a pessoa estivesse exaltada, falando de uma maneira mais elevada, ok? Então, até isso é importante a gente observar quando a gente lê uma história em quadrinho, quando a gente lê uma tirinha, ok? O quadrinho em si já vai estar transmitindo uma ideia pra gente, ok? Vamos lá, no Enem, como eu falei para vocês, o Enem utiliza bastante tirinha, tá? Tirinha, charge. Então, assim, vamos ver aqui alguns exemplos. Esse exemplo está até na apostila de vocês. Aqui a gente tem justamente Garfield mais uma vez, o Garfield e o dono dele, tá? Lembra do que eu falei para vocês? Toda vez que o Garfield se manifesta é através de pensamento, ok? Vamos lá. O dono do Garfield diz: Remember my old girlfriend, Jodelle? Você lembra da minha antiga namorada, Jodelle? Jodelle é o nome da namorada, ok? You know, the cycle. Você sabe, a psicopata, a maluca, é nesse sentido. A palavra cycle aqui está nesse sentido. Pode ser traduzido como psicopata, maluca, exaltada, ok? O que é que o Garfield pensa? You have to be more specific. Você tem que ser mais específico. O que é que ele quis dizer com isso? Que não era uma namorada que tinha essa característica, ok? Várias namoradas do dono dele, ou todas as namoradas, tinham essa característica, ok? É justamente isso que ele diz, que ele quer dizer quando ele diz você tem que ser mais específico. Porque essa característica é uma característica normal das suas namoradas. Então, quer dizer, não consigo identificar qual que você está falando, tá? Isso que o Garfield quis dizer no último quadrinho. A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos. Reparem que na questão do Enem, ele está explicando para você o que é uma tira. Foi o que a gente explicou. Definida como um segmento de uma história em quadrinhos. É como se fosse uma parte de uma história em quadrinho, ok? Pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque, vamos ver aqui a resposta, Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Como eu falei para vocês, mais de uma namorada dele, tá? Ou todas as namoradas, a gente não sabe, tem a característica de ser psicopata, de ser maluca, ok? Então, justamente, lembra do que eu falei para vocês, o efeito do humor geralmente aparece no último quadrinho,
Então, aqui que a gente identifica. Então, sempre que a gente quiser saber a comicidade, a parte cômica, a parte do humor da tirinha, a gente foca no último quadrinho. Então, aqui a gente nota justamente a resposta no último quadrinho, tá? Quando ele diz que você tem que ser mais específico, tá? Então, ele quer justamente dizer que mais de uma namorada tem a característica de ser maluca, de ser psicopata, beleza? Próximo exemplo, vamos ver aqui. Nesse caso aqui, a gente tem que prestar atenção no contexto, ok? Reparem que a gente tem uma mulher, ela está segurando algo na mão, que aparentemente é um giz, tá? Aqui atrás, aparentemente, a gente tem um quadro, tá? Nesse quadro eu tenho Reports Due Today, que seria justamente o quê? Os relatórios combinados para hoje, ok? Reports aqui está no sentido de relatório, de trabalho, aquele trabalho que a gente faz em casa, ok? Aquela pesquisa. Então, combinados para hoje, tá? Então, reparem que aqui a gente já tem esse contexto escolar. Você pode reparar aqui atrás, como eu disse para vocês, que aparentemente é um quadro. Na mão da mulher, a gente tem um giz. A gente sempre tem que observar a imagem. Eu tenho uma mulher mais velha, uma mulher madura e tenho uma criança, ok? Essa mulher representa justamente a professora e aqui a gente tem quem é o aluno, a aluna, ok? Aqui, entre aspas, então é a fala de alguém. My report is about how important is to save paper, electricity and other resources. A minha pesquisa, então vamos lá, minha pesquisa, então a fala é justamente do estudante, ok? A minha pesquisa é sobre quão importante é, save aqui está no sentido de economizar. Quão importante é economizar papel, eletricidade e outras fontes. Resource, fontes, ok? I'll send it to you telepathically. Eu vou mandar para você telepaticamente. O que o aluno quer dizer aqui? Que se ele vai mandar telepaticamente, ele fez essa pesquisa, ok? Não está ali, por exemplo, num papel, não está ali, né, para entregar à professora. Justamente por quê? Porque a pesquisa é sobre a economia de papel, economia de eletricidade. Então, esse aluno está querendo justificar ele não entregar o trabalho, mas ao mesmo tempo ele quer dizer que fez, ok? Vamos lá. Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. A gente percebe isso justamente aqui pelo quadro. O que está escrito no quadro? No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para... Então, como eu falei para vocês, essa estudante está justamente dizendo o assunto da sua pesquisa, que é sobre economia de papel, economia de eletricidade. Se a pesquisa é sobre isso, na cabeça da aluna, né, entre aspas, não teria lógica gastar papel, gastar eletricidade e outras fontes de energia, ok? Então, ela diz que vai mandar telepaticamente, quer dizer que já fez a pesquisa. Claro que a gente entende que isso é uma desculpa, a gente entendeu que a aluna não fez a pesquisa. Ela está arrumando justamente desculpas para dizer que fez e que não está ali para entregar, ok? Então, aqui nesse caso, no caso da cena da charge, a professora ouve um estudante apresentando argumentos para convencer de que fez o relatório solicitado, convencer de que fez a pesquisa solicitada. Está arrumando artifícios que justifiquem o fato do trabalho não estar ali fisicamente, ok? Mas no fundo a gente sabe que o trabalho não foi feito e que não tem como enviar esse trabalho telepaticamente, ok? Está simplesmente tentando convencer a professora de que fez a atividade, beleza? Vamos lá então, exercícios da nossa apostila. Nessa unidade vocês vão ter vários exercícios justamente com tirinhas, histórias em quadrinho, com charges, ok? Então realmente é importante você fazer para você estar exercitando o que a gente falou hoje, ok? Então não deixem de fazer. Os exercícios começam na página 942 e terminam na página 946.
e a professora vai estar corrigindo com vocês na próxima aula online. Mas é importante que você faça, tá? É importante que você pratique o inglês, tá bom? Queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo nesse momento, tá? Bom estudo para vocês e até a nossa próxima videoaula, ok? Kisses and bye bye!